Estamos ao vivo! Boa noite, meus amados e amadas. Chegamos para mais uma live de Papo com Journey e hoje a gente vai bater um papo com a Anne, rainha maravilhosa que está aí arrasando como afiliada, como mentora, e ela vai atualizar a gente sobre a jornada dela. Primeiro, quero começar te agradecendo por ter topado aí esse bate-papo. E dizer que eu estou muito, muito, muito feliz, de coração mesmo, por ver você voando. Quando eu vi aquele Rios, eu fiquei. Gente, eu sabia. Na verdade, eu já sabia. Sabia que você ia voar. Porque é isso. Com a mentalidade alinhada, a gente chega longe. Então, primeiro, parabéns e muito, muito, muito obrigada por ter topado esse bate-papo. E pode começar se apresentando aí para o pessoal que não te conhece, contando um pouquinho quem é a Anne. Isa, primeiramente, eu que te agradeço, porque eu falo que Deus colocou duas pessoas incríveis na minha vida, você e o Ronaldo. E Uhum. foi um casamento, assim, que culminou no que está acontecendo hoje, né? Então, isso é muito, muito grande, tanto que no vídeo, quando eu recebi a placa, veio você na minha cabeça, porque eu lembrei da nossa conversa há um ano atrás sobre Uhum. isso, e realmente ter tido você na minha jornada, mudado minha mentalidade, foi essencial. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Anne Ramos. Eu estou no mercado de afiliados, fez um ano agora, em junho, na verdade. Eu sou suporte do Ronaldo, lá na comunidade Scala, tanto no topo de funil quanto no fundo de funil. Faturei, desde junho para cá, 500 mil como afiliada e 150 mil como produtora, com a minha mentoria da ProStart, onde eu mentoro o grupo de afiliados, hoje focado no desenvolvimento da Yamax, que é essa não é uma nova estratégia, mas é uma ferramenta que a gente pode usar aí dentro das campanhas do Google Ads para otimizar as campanhas, diminuir aí o CPC e ter um ROI aí mais atrativo. Então, hoje a gente está começando a nova turma agora, dia 4 de agosto, e dia 31 do 7 agora a gente encerra o meu carrinho para lá. E eu estou aqui de coração muito feliz, porque assim, a Isa mudou realmente, totalmente o rumo das coisas, assim. Eu falo que você pode chegar em um lugar, dependendo, você que vai determinar o tempo, pode ser em muito tempo, pode ser em pouco tempo. E o Maravilha. fato de eu ter feito, de eu ser uma journey, esse tempo encurtou bastante, então eu te Uhum. agradeço por isso. Incrível. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para ti, porque assim, o seu processo ele foi muito rápido, né? Eu me lembro que quando a gente fez o nosso primeiro bate-papo, que você bateu ali os 10 mil reais no mês, você fez o quê? Em 3 meses de mercado? Foi 74 dias. Olha isso, foi muito rápido. E aí, se puder voltar, vamos começar então de antes, né? Como que foi essa decisão sua de entrar no mercado e já entrar alinhando a sua mentalidade? Como foi essa sua entrada no The Journey? Como que você percebeu que precisava disso? Tá? Foi bem curiosa essa. Na verdade, assim, eu nunca tinha tido contato com marketing de afiliados, eu estava morando no Canadá, né? Meu esposo foi fazer um mestrado, e eu estava naquela saudade do Brasil, eu sempre gostei muito do meu trabalho, e quando eu saí, eu estava bem no auge da minha carreira e queria muito voltar para o meu trabalho, e estava com aquela coisa, nossa, eu não posso deixar minha família, e tenho que voltar ao meu trabalho, e o meu cunhado me ligou e falou assim, olha, seja forte e corajosa, tá lá em Josué 1:9. Você precisa viver mais. Se você for trabalhar de novo para alguém, você tem um limite. Se você for trabalhar para você no digital, por exemplo, o limite é você que impõe. E eu falei, sério? Nossa, por conta de digital, o que eu vou fazer no digital? Eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. E aí, cara, naquele dia eu recebi um Reels sobre Facebook. Aí fui lá, comprei um curso de Facebook baratinho, acho que era R$ 300 na época. Em uma semana eu queimei todas as minhas contas do Facebook. Tipo, eu sou uma pessoa não grata no Facebook, porque eu não sabia o que estava fazendo. Queimei tudo. E achei um cara que eu queria clonar uma página. E aí eu adorei a didática dele e chamei. E ele falou assim: falei, cara, eu quero fazer mentoria individual com você, né? E aí ele falou assim: ah, mas você manja de Google Ads? Eu falei, não. Aí eu falei, então não é comigo. Aí eu falo, o anjo estava ali do lado dele e falou assim: olha, ele é afiliado também, né? Ele falou, tem o Ronaldo Ibrahim na comunidade Scala. Mas ele tá com o carrinho fechado, mas eu vou dar um jeito de abrir para você, né? Gente que é afiliado faz isso. E eu falei, toda feliz, e eu no Canadá, ele aqui, eu falei, olha, ele falou, olha, vamos combinar um horário, porque eram 4 horas de diferença, e você tem 5 minutos para entrar e comprar essa mentoria. Aí eu falei, tá bom, fiquei lá esperando, deu as 5 minutos, eu comprei a mentoria do Ronaldo e entrei. E eu entrei com uma turma andando, ou seja, era uma turma muito avançada já.
não era um pessoal começando do zero, né? Eu acho que isso, para mim, também foi muito bom, porque isso puxa a gente para cima, né? Então, assim, a gente, quando tá numa mesa onde as pessoas são mais inteligentes que você, ou tem mais conhecimento, isso te puxa para cima. E ok, aí eu fiz todo o processo aí eu entrei dia 29 de maio, dia 6 de junho eu subi minha primeira campanha, dia 12 de junho, dia do meu aniversário de casamento, eu fiz a primeira venda, Prostadine 6 potes, me lembro até hoje. E ok, e aí nesse processo eu conheci o Carlos Mó, né? Que é suporte junto comigo. Hoje ele é meu colega de trabalho. E aí, conversando com ele e tudo mais, e é normal que as pessoas que estão do nosso lado desacreditem um pouco, né, do que a gente está fazendo com relação a ser afiliado. Se funciona mesmo, não é golpe, não é pirâmide. E aí eu falei, nossa, meu marido me vê toda hora aqui no computador estudando e fica me questionando. Aí o Carlos falou, olha, talvez a questão dele seja a mentalidade. Então, vai ter o The Journey agora, coloca ele no The Journey. E ele mandou o seu vídeo. E aí o meu marido adorou e entrou no The Journey. Ele foi um dos primeiros, ganhou a mentoria individual lá e tal. E aí eu falei, vamos assistir junto. E eu achando que eu era a maior fortaleza do universo. Aí, beleza. Sentei com ele, nossa, a primeira aula, mas eu chorei. Eu falei assim, amor, essa mentoria não é para você, ela é para mim. Tanto que quem fez a mentoria individual fui eu, não foi ele. Eu falei, você não vai, porque assim, é para mim, eu preciso. E dali, né, quando eu até falo que duas coisas que impactaram muito na minha vida naquele momento foi a questão de cuidar do faturamento, que é a primeira vez que eu ouvi você falando sobre isso. Eu achava que era, tipo, cuidar do faturamento de dinheiro, né? Que era uma questão de cuidar da operação. E depois eu descobri que não, o faturamento sou eu que tenho que cuidar de mim. Então, eu ficava muito tempo em casa, eu não saía, eu não caminhava, eu estava com questão de circulação muito, muito problemática. E aí, ali eu comecei a entender que eu precisava mudar essa rotina e começar a sair e cuidar de mim um pouco mais. E a questão da minha aproximação com Deus, assim, acho que isso foi muito crucial, assim, porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente e isso está na nossa mente, né? Hoje eu estudo bastante, né, a questão da Bíblia, eu acho que lá tem muitos códigos importantes para a nossa vida, e em Romanos, ele fala para a gente não ficar preso na mentalidade, a mente, né, até desse século, por exemplo, que a gente tem que fazer. A gente tem que estar sempre renovando a nossa mente. Isso está lá no texto bíblico, né? Importantíssimo, essencial, e você também me trouxe isso naquele momento, né? Que eu precisava modificar e me enxergar em primeiro lugar, e entre N coisas, a questão do perdão também foi extremamente importante. Então, eu não comprei o The Journey para mim, eu comprei o The Journey para o Marco, mas a mentalidade dele é muito melhor que a minha. Eu que precisei fazer o The Journey, e aí sim, depois daquele momento, porque assim, eu fiz até uma primeira venda rápido, né? Eu subi uma campanha dia 6 dias depois eu fiz a venda. Só que não é só vender, né? Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que fazer com que as vendas retornem para você, você tem que ter um ROI para aquilo, porque vender é fácil. Agora, manter um ROI ali equilibrado para você viver disso é mais complicado. E quando eu cheguei no The Journey, eu já estava negativa, né? Então, aquilo era uma questão para o meu marido também, né? Ele, meu Deus, mas você está gastando dinheiro. Eu falei, depois a gente muda e é investimento, a gente está comprando dado, a gente está N coisas trabalhando, mas até então aquilo fica angustiante para você. E foram, acho que depois da Journey, eu entrei em julho, em agosto eu fiz meus primeiros 10K no mês, assim, e com ROI. Então, assim, foi muito sensacional mesmo. Foi depois de 30 dias, então, que você entrou no The Journey, que bateu. Depois de 30 dias. E o que você diria para as pessoas que, assim como a Anne do passado achava, para as pessoas que acham que já têm a mentalidade boa, que não precisam estudar sobre isso? Eu ouvi isso de você, aprendi isso com você, que o 80-20 desse negócio é a mentalidade. Não adianta você ter técnica se você não tem emocional. Porque, inclusive a gente que está faturando bem, que está estável, a mentalidade, ela não é uma zona reta o tempo inteiro. Muitas e muitas vezes a gente cai. Então, por exemplo, N questões podem acabar destruindo ou diminuindo a sua mentalidade e você nem percebe. Por exemplo, uma questão que você fala muito, cair conta. Tem gente que fica... eu era uma dessas pessoas. Cair conta, para mim, era uma coisa que me abalava emocionalmente, entendeu? Então, quando você se abala,
você não percebe, a sua mentalidade cai. Então, eu não acredito que ninguém tenha uma mentalidade forte ou estruturada 100% o tempo inteiro. Nem o Bob Proctor, assim, eu acho que ele trabalha a mentalidade dele o tempo inteiro. Se a gente, exato, ó, mentalidade é igual tomar banho. Por exemplo, vocês acham que psicólogos não têm psicólogos? Óbvio que o psicólogo precisa de um psicólogo. Então, assim, a mentalidade não é algo que eu não preciso. É igual tomar banho, é igual beber água, assim, são todos os dias. Então, não tem como. Se você não trabalha todo dia, inevitavelmente você vai cair, às vezes você nem percebe. Quando você percebe, já está no fundo do poço tão grande que fica muito mais complicado de sair. Exato, exatamente. É realmente diário, né? É sobre você pegar ali os exercícios, implementar na sua rotina, como diz o Alan, para o resto da vida. Para o resto da vida. E aí, beleza. Então, você fez ali os seus primeiros 10K no mês e depois, o que aconteceu com a Anne aí em termos de resultados? Como foi que você decidiu começar a dar sua mentoria? Atualiza a gente sobre tudo isso. Então, depois que eu fiz o 10K, eu vim para o Papo com Journey, com você, né? Uhum. E aí a gente conversou bastante, e você me perguntou, fez uma pergunta como a Anne se via nos próximos anos e tudo mais. E aí eu até falei, eu me vejo como você. Aí você falou, como? Você quer trabalhar com mentalidade? Eu falei, não, eu me vejo mentora, como você, ajudando outras pessoas, né? Porque quando a gente decide ensinar, não é só sobre dinheiro, porque dinheiro é algo que a gente precisa para viver, né? A gente usa o dinheiro não usa a gente, mas é tudo muito mais voltado para um propósito. Então, quando tem um propósito de mudar as pessoas, de ajudar as pessoas, as coisas elas vêm, sabe? E a gente conversou sobre isso, e eu vim para o Brasil, né? Eu morava no Canadá na época, para o churrasco da Scala, para receber minha placa de 10K, e pro evento do Caio, né? Pro reset do Caio, em novembro. E aí eu conheci pessoalmente todas as pessoas que eu via no digital, né? Que eu não tinha contato com ninguém. E é muito bom abraçar, sentir quem são as pessoas, foi muito, muito bacana. E ok, quando eu vim para cá em novembro, eu já estava com um faturamento consistente ali, 10 mil, 20 mil e tudo mais. Quando foi em novembro, e eu falo que o network é importante, tá, gente? Eu troquei ideia com um amigo da Scala, e ele trocou uma ideia comigo de 30 segundos, uma dicasinha. Naquele mês eu fiz 40 mil. Assim, foi muito sensacional. E o Ronaldo... Nossa, foi... Ele primeiro me deu a dica da Guru Media, e eu fui e tudo mais. Então, foi muito bacana. E em dezembro, o Ronaldo abriu a mentoria do topo, né? Topo de funil. E aí, em dezembro, eu perdi todas as minhas contas, Isa. Todas. Mas eu já não me abalava mais com as contas caídas. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer uma contingência com calma, vou comprar o curso do Ronaldo de topo e vou estudar. Não vou poder subir campanha, porque eu quero estruturar tudo certinho e queria entender mais sobre proxy e deixar tudo no multilogin e fazer com calma, esquentando as contas. Ok, em janeiro eu subi a campanha, o pessoal já estava subindo, e aí eu vendi muito rápido e muito bem também, no topo de funil. E aí o Ronaldo me ligou e falou assim, Anne, eu queria te fazer um convite, você tem se destacado, tanto de ajudar os alunos e de faturamento, e eu queria saber se você topa ser suporte da comunidade Scala. Meu Deus, nossa. Falei, gente, legal. Um sonho. Uhum. E aí ele falou, mas eu quero você no topo e no fundo. Eu falei, gente, eu dou conta. Claro que eu dou conta. Vamos. E dali foi vindo, já tinha feito 50, 60, 70. Quando eu estava no Caio, que eu peguei a placa dos 50, eu tinha feito 82 mil naquele mês, mas eu não quis comer o ROI, então a placa é super importante, mas assim, o dinheiro no bolso também então a gente tem que saber o que a gente faz, porque não é só a placa, né? E foi assim, então, o que aconteceu? Eu já vinha fazendo mentorias individuais, certo? Uhum. Fiz algumas mentorias individuais, acho que em março, mais ou menos, e eu percebi uma coisa nas minhas mentorias individuais, que muitas vezes o aluno que não sabe fazer a pergunta certa, ele tem um certo problema para poder aproveitar aquela mentoria. Porque se você... Gente, eu falo para vocês precisam saber fazer a pergunta certa, isso é extremamente importante. Uhum. Isso muda qualquer coisa. Imagina você na frente do seu ídolo e não saber fazer a pergunta certa. E aí, eu falei, gente, eu acho que eu vou mudar esse formato para uma mentoria em grupo pequeno, para que a gente consiga... Para eu sentir, né? Que como no digital tudo é teste, a gente tem que testar também.
E eu tinha um mentorado individual que ele estava muito devagar ali por essa questão também, de não saber o que perguntar, e tinha a questão da mentalidade, que eu estava trabalhando com ele também, e o medo, e certas coisas. Eu falei, olha, eu estou abrindo uma mentoria em grupo, e eu quero te chamar para o grupo. Vem para o grupo, porque eu acho que vai ser bacana. E aí, nesse meio caminho, teve a live do Google, né, onde ele trouxe as mudanças aí dentro do Google Ads, com relação a IA Max, a Performance Max e outras coisas. E eu resolvi, já um pouco antes, estar estudando isso e me aprofundei bastante no assunto. Então, eu comecei uns testes, comecei a subir campanha, entrei no curso do Giannini, que é maravilhoso. Ele não deixa afiliado entrar lá, mas ele é muito bom, eu gosto muito, acho que ele sabe muito de Google. E entrei no curso dele e comecei a subir as campanhas. E começou a dar muito bom com a Yamax, né? E aí eu abri uma mentoria em grupo voltado para a Yamax. Só de curiosidade, e a Max é uma ferramenta de quê, exatamente? É uma ferramenta, é uma ferramenta para você otimizar a campanha. Então, ela só funciona com estratégia inteligente, só que aí a inteligência artificial, ela vai otimizar sua campanha, mudar seus títulos, mudar suas descrições, site links, e buscar o lead, não pelo que ele pesquisa, mas pelo que o histórico de pesquisa dele, que ele acha que ele é quente para comprar, entendeu? É bem legal. E o CPC é bem gostoso também. E aí, eu abri essa mentoria em grupo e chamei o João, né, que estava na minha mentoria individual, e ele veio e ele falou, nossa, Anne, a primeira percepção, eu me sinto melhor, porque assim, as pessoas perguntam e eu, às vezes, tenho vergonha e eu consigo perguntar e pegar um link de uma ideia e outra. Eu falei, cara, então acho que a mentoria em grupo tá dando certo. E as outras pessoas também. E a gente subiu campanha juntos, passamos uma semana inteira de estudo, subimos campanha. As aulas iam das 8 da noite até as 2 da manhã, e fizemos tudo, fechamos e subimos campanha. E aí todo mundo começou a vender, gente que nunca tinha vendido, o pessoal com bastante lucro e tal, eu também, e o João, que era esse mais tímido, e que fazia 2 meses só que estava no mercado de afiliados, é o mais novo da casa, assim, que largou o emprego agora, e também tinha essa questão, ele largou o emprego dele fixo para vir para cá e tudo mais. E ele acertou, ouviu, entendeu, o grupo ajudou bastante, de uma forma geral. A forma como a gente fez as aulas, que eu falo que é um MBA, né, não é um curso, então a gente faz tudo de casa, faz a apresentação igual na faculdade, então é bem diferente, assim. E ele, nossa, me ligava, Anne, olha o que está acontecendo. E a gente foi ajustando o grupo. Pra você ter ideia, Isa, ele fez 10K em 13 dias. Que legal. Ele fez 10 mil num dia só. Então, hoje, em 15 dias, ele fez 20 mil, sabe? Então, eu falei, nossa, era esse o propósito, sabe? De mudar a vida das pessoas, delas poderem, né? Então, ouvir as pessoas, nossa, Anne, eu tô entendendo, eu tô conseguindo compreender. E, assim, eu não sou uma pessoa muito fofa, sabe? Então, eu falo muito a verdade. Então, eles até já sabem. Nossa, eu vou pedir uma análise para a Anne, eu vou ouvir a verdade. Mas, ver todo mundo na equipe, assim, destravando, conseguindo enxergar certas coisas que não enxergavam, e eu não falo só sobre venda, né? Porque quando você entra numa mentoria e sai outra pessoa, isso já é um ganho, assim, que não é calculável, né? Então, a forma como eles entraram e como eles estão saindo, porque finalizou agora a semana passada, é outra coisa. Então, isso me trouxe muita felicidade, assim, sabe? E aí eu falei, gente, eu acho que a gente pode expandir isso para mais pessoas, até porque acho que em curso, falando de curso hoje para afiliados, de Amax, eu acho que só tem eu fazendo. Não tem mais ninguém trabalhando com isso. Até pesquisei no Google, no Instagram. Deu um boom no meu Instagram, que tipo, 2 milhões de pessoas viram meus conteúdos, assim. Foi muito, muito louco esses últimos 30 dias, assim. E aí eu fui no Ronaldo para explicar, né, oficialmente, né, não como suporte, mas numa aula dele. E aí eu abri o carrinho e vieram muitos alunos, assim, sabe? Muitos alunos confiando no processo, entendendo que não é jogo do tigrinho, eu não faço promessas vazias e saber que as pessoas olham para você e te enxergam da forma que até você mesmo se enxerga, isso é muito congruente, né? Porque muitas vezes essa questão do espelho, né? A gente não sabe como o outro te enxerga e você às vezes não sabe como você se enxerga. Então isso foi uma validação muito bacana para mim, assim. Que massa. Aconteceu, né? Eu tinha as mentorias antes e a mentoria que veio agora, e aí chegou uma caixa para mim da Kivify, meu marido, antes chegou uma coisa para você. Não sei se dá para ver no vídeo, mas eu demorei para descer, que eu falei, tem que descer agora? Eu tava subindo campanha. E aí, naquela hora que eu peguei aquela caixa,
eu lembrei exatamente, e é incrível como a gente constrói tudo na nossa mente antes, né? A gente Total. constrói tudo na nossa mente antes, assim. Eu nunca vendi nada na KiwiFi como afiliada, mas quando entrei no, no mercado, eu abri uma conta na KiwiFi. Mas eu nunca vendi Brasil, nunca vendi nada lá na KiwiFi. Mas eu falei, essa conta vai ficar aqui porque eu ainda vou usar essa conta. Entendeu? E faz o quê? Uns 10 dias que a placa chegou. E foi tudo tava na minha mente, assim, sabe? Já programado, tá no meu quadro dos sonhos. Enfim, eu falo para vocês, a mente, ela tem a capacidade de transformar tudo. Eu tenho uma frase do Bob Proctor que eu gosto, que deixa eu ver se eu lembro, que o medo e a fé, você tem que acreditar numa coisa que você não vê. Você que decide, né, o que você vai acreditar. E eu Uhum. falo que na Bíblia, em nenhum momento Deus fala sobre medo. Medo é algo que não existe na Bíblia. Ele fala sobre coragem. E o medo é uma coisa que imputaram pra gente. Eu vi esses dias um vídeo de bebês com cobras, e assim, eles não têm medo da cobra. Os pais Uhum. têm. Mas é que a gente vai criando esses medos, né? E quando você trabalha a sua mentalidade, que você tem isso constante na sua vida, você consegue trabalhar esses medos, porque é impossível eles sumirem, né? A gente vai sempre ter, mas você consegue administrar eles de uma forma muito mais tranquila. Você aprende a lidar, né? E eu queria destacar uma percepção assim que eu tive de tudo que você falou. Primeiro, como que com a mentalidade alinhada, qualquer estratégia dá certo. Então, assim, você começou ali com o fundo de funil, deu certo, aí foi para o topo de funil, deu certo, aí foi para as mentorias, deu certo. Então, assim, quando a mente está alinhada, tudo funciona. E não só isso, né? Mas a atração de oportunidades também. Então, eu até costumo fazer a analogia de Deus passando na Ferrari. O Ronaldo Ibrahim te convidando para ser do suporte dele, o que é isso se não Deus abrindo oportunidades para você, né? Então, achei bem, bem legal isso. E eu imagino, Anne, que você também teve que passar por alguns desafios aí de mentalidade nessa transição de afiliada para ser também mentora, né? Então, eu acompanho várias pessoas que passam por esse processo, eu passei por esse processo também. Então, até um certo momento da minha jornada, eu era só afiliada. E depois eu precisei começar a me enxergar de uma outra forma. E eu vejo que muitas pessoas têm muitos frios na barriga, ai meu Deus do céu, o que será que eu vou ensinar para fulano? Ai, o fulano tem muito mais tempo de mercado do que eu. Eu queria entender um pouquinho dos desafios que você passou e como que trabalhar a sua mentalidade te ajudou nisso. Olha, eu falo para vocês aqui, o maior desafio é a pseudo-responsabilidade que a gente tem sobre o resultado do nosso mentorado. Uhum. Eu acho que esse é um desafio constante, sabe? Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar na minha mente o tempo inteiro. Por quê? Porque o resultado do outro não depende de mim, depende do outro, né? Uhum. Mas é muito difícil a gente não se envolver. Eu me envolvo emocionalmente com meus alunos. A maioria viram todos meus amigos, entendeu? Então, assim, você quer que a pessoa tenha resultado, mas tem travas que vão além do técnico, que vão além do que você explica, do que você ensina, né? Eu tenho uma mentorada minha individual que eu conversei com ela, eu falei, olha, você precisa cuidar da mentalidade. Não adianta a gente seguir com estratégia, com técnica, se você não tem uma mentalidade alinhada, porque você vai, uma hora, quebrar. E aí hoje ela está com você, cuidando, graças a Deus. Depois ela volta para mim. Então, assim, essa era uma questão que muitas vezes, Isa, nesse processo de março para cá, me pegou muitas vezes, sabe? E o que eu faço quando isso acontece? Primeira coisa, eu oro bastante, bastante mesmo, e peço para que Deus e o Espírito Santo me capacite para tanto ensinar, mas também como para dizer para a pessoa que não é uma responsabilidade só minha. A minha responsabilidade é ensinar, mas o outro tem que aprender e pegar e aplicar. E se tiver com mentalidade boa, porque se não tiver, não adianta. Eu vejo você falando isso de pular de curso em curso, de curso em curso, e sempre estar comprando curso e nunca chegar do outro lado. Teve um momento que eu falei assim, eu vou começar a fazer um forms para ver se a pessoa, por quantos mentores ela passou antes de chegar para mim. Porque se ela passou por muitos mentores e está aqui, existe um outro problema que não é o técnico. Então, assim, e o meu objetivo não é, como eu falei, dinheiro é importante, é bom, a gente gosta, precisa para usá-lo, não para a gente usar, mas tem um propósito muito maior por trás disso.
E o meu propósito não é que o cara vá no checkout da QIFI e compre, e venha para a mentoria e saia do mesmo jeito. Se ele não puder mudar, não faz sentido para mim ter essa pessoa comigo. Então, hoje, eu converso bastante com as pessoas sobre isso e eu sou muito clara. Tem gente que chega para comprar minha mentoria e fala, você não está preparado para minha mentoria. Não faça. A pessoa, nossa, mas eu quero fazer. Eu falei, não faça, porque você precisa de outras coisas antes de estar aqui. Não vai adiantar mais um curso, né? Não vai você fazer o meu curso, aí outra pessoa abre e faz outro curso. Você precisa trabalhar a sua mentalidade para poder fazer isso. E eu também tive que trabalhar a minha durante esse período para poder falar isso. Porque antes eu tinha essa questão do ter dificuldade de dizer não, ter dificuldade de falar para a pessoa. Então, aceitar os mentorados e pegar para mim aquilo que eles não tinham de resultado, sem falar para eles que era uma responsabilidade deles, demorou um tempo, né? Demorou um tempo. Então, a gente volta para o ciclo do The Journey de novo, que a gente tem que fazer várias e várias vezes, para a gente poder conseguir que a mentalidade siga. E isso, para mim, acho que foi o grande... acho que vem sendo, mas cada vez menos, uma grande questão. É entender que o do outro é do outro. O que é meu é meu. Perfeito, perfeito. Você deve ver muitas pessoas, né, que já passaram aí por vários cursos, vários mentores, porque convenhamos que é o que mais tem. E aí, acho que você é a prova viva de que, gente, com um único curso, uma única mentoria, uma única comunidade, a parte técnica, você já tem. Com a mentalidade alinhada, você voa. Essa é a verdade. Bom, e aí falando já que você mencionou, né, sobre ciclos aí do Dejane, você pode compartilhar com a gente o que mais, qual etapa, assim, dentro do meu método mais te impactou, por quê? Sim. Tudo, assim, é uma junção, né? É como se fosse um globo que precisa ser encaixado e você precisa fazer tudo, mas tem algo que eu falo que mudou muito para mim, que é a questão do perdão, né? Isso, acho que ficou muito, acho que eu vi várias e várias vezes aquilo, porque a pessoa que eu precisava perdoar era muito difícil de perdoar, entendeu? Porque ela ficava muito perto de mim. E assim, todo dia eu tinha que falar com ela, olhar para ela, e aquilo era difícil. E essa pessoa era eu. Então, assim, né, quando a gente faz aquela vivência de voltar para o passado e ver os ancestrais, e ver a família, e ver antes da minha família, a questão de perdoar certas coisas que os nossos pais teriam que ter perdoado, porque vem numa cadeia, eu não consegui me perdoar. Então, assim, se eu não conseguisse me perdoar, eu não teria capacidade de perdoar ninguém. Entende? Então, era muito difícil, né? O pessoal fala, eu falo isso pro meu marido, falo, nossa, mas você é uma pessoa boa. Eu falei, mas só a gente sabe, Deus, o que está dentro da gente, o que a gente pensa, o que a gente, né, tem de expectativa, e eu me culpava muito por certas coisas. Então, quando eu consegui libertar aquela criança de todos aqueles traumas que eu nunca culpei ninguém por isso, mas assim, isso é um problema, porque a culpa era minha mesma, assim, na minha cabeça, né? Eu tinha que ter responsabilidade suficiente para me perdoar ali, me auto-reconstruir. Isso me fez andar com mais leveza. E aí veio aquilo que eu acho que te falei um pouquinho antes, a questão de dizer não para as pessoas. Isso, para mim, foi algo... Eu aprendi ali a dizer não para as pessoas. Eu sempre aceitei muito... eu era assim, a Anne é muito legal e tudo mais, mas o legal me machucava. O legal, eu dizia sim para as pessoas, eu dizia não para mim. Então, hoje eu não tenho mais dificuldade em dizer não por conta dessa cura que eu tive e perdoei a pessoa mais importante depois de Deus para mim, que sou eu mesma. Perfeito. Amei. Estão comentando aqui no chat, perdoar o outro é fácil, perdoar a si mesmo é um desafio. Débora. Realmente. E é extremamente importante, né? Porque essa sensação de culpa, e que muitos têm, torna a sua vida pesada, essa é a verdade. Torna a sua vida pesada. E vamos trabalhar isso, inclusive, viu, meus amados e amadas, na nossa imersão de sábado. Então, vamos falar aí sobre perdão, sobre auto-perdão. Se você se identificou, esteja conosco. Só lembrando, o link para você entrar
na imersão Roy Sem Estratégia, que vai acontecer sábado, tá aqui na descrição do vídeo. E as vagas encerram amanhã, então só até amanhã. Beleza? Vamos trabalhar esse perdão. E aí... Posso falar uma coisa, Isa? Fique à vontade. Não percam isso, pelo amor de Deus, gente. Não percam essa imersão, por favor. Assim, se eu posso... E todos os meus alunos sabem, eu falo da Isa o tempo inteiro. Assim, são duas pessoas que elas entregam para as pessoas o que tem que entregar, sabe? Muitas vezes não é o que você quer, é o que você precisa. Porque muitas vezes, eu quero, não é o que você quer, é o que você precisa receber. Então, a Isa é uma dessas pessoas e essa imersão, meu Deus do céu, tá dada, hein, Isa? Tá dada mesmo. Você tá dando para as pessoas. Realmente, para as pessoas conseguirem participar e se transformarem, né? Que a gente sabe como mentalidade é transformador. E aí, falando em transformação, o que mudou na rotina da Anne antes do Dejanne para a rotina que você tem atualmente? Olha, eu acredito que a questão de autocuidado, né, foi muito, muito diferente, até porque eu era bancária, né? Então eu tinha uma rotina extremamente estressante. E eu gostava, tá, gente? Eu era uma bancária que eu falo 1% dos bancários que amam ser bancários, eu amava ser bancária. Mas eu tenho uma doença autoimune, né? Que é a psoríase. Então, a psoríase ela é extremamente ligada ao mental, né? À sua emoção. Então, quando eu estava no Canadá e tudo mais, e antes de ir para o Canadá no Brasil, minhas mãos sangravam. Eu tinha muita questão aqui, coçava bastante, então sangrava muito. As minhas mãos aqui, todas sempre com muito sangue, cotovelo, o meu pé inchado. Eu guardei uma foto lá no Canadá, antes de estar no The Journey, que meu pé era um pão, assim, e cheio de escaras, né, assim, por conta da psoríase. E é incrível que como a minha mente ficou tranquila e organizada. Eu hoje trabalho mais, tá? Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes no banco, sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho tempo para cuidar de mim, da minha cabeça, e eu nunca mais tive crise de psoríase. Nunca mais. Nunca mais. Então, assim, o corticoide está ali, na gaveta, mas desde agosto eu não uso mais. Nunca mais precisei usar. Nunca mais. Então, de uma forma, eu não vou dizer que foi muito consciente, né? Foi um inconsciente, porque isso muda a nossa cabeça de um jeito que a gente às vezes não entende. Mas as coisas, apesar de trabalhar muito mais, de ter mais responsabilidades, né? Porque você ser mentora e fora lidar com 3 mil alunos do Ronaldo, que também se espelham em você, que você tem que dar o exemplo e analisar campanhas, tem os da minha mentoria do ProStart, e você conseguir levar isso com tranquilidade sem eu olhar para minha mão e não ter mais sangramento da psoríase, assim, é surreal. Eu trabalhava muito menos antes e eu sempre estava doente, entendeu? Sempre estava com a minha pele alterada por conta disso. Então, essa questão de autocuidado, de, sabe, poder parar também, né, Isa? Porque, por exemplo, 2 semanas atrás, eu fui trabalhar de Curitiba para ficar com meu filho. Então, fui para o parque, fiquei com ele, trabalhei do parque. Tudo bem que a gente, nossa, antes eu sou meio workaholic, tá, gente? Mas a Isa ensina que a gente precisa cuidar. Eu consigo cuidar de tudo, mas é que eu durmo muito pouco. Eu não preciso muito eu durmo 4 horas por dia, no máximo 5, assim. Mas é porque o meu corpo é assim. Então, assim, eu falo para as pessoas, pessoal, nossa, você estudou 17 horas por dia para conseguir. Eu falo, gente, cada um tem o seu tempo, tem que respeitar o seu corpo, tem que respeitar o seu tempo, né? Hoje, apesar de trabalhar mais, eu consigo ter esse equilíbrio, sabe? Equilibrar a minha vida pessoal com o trabalho e não ter mais psoríase, assim. Isso para mim é sensacional. É que eu não sei se você já fez essa reflexão, mas isso tem tudo a ver com o auto-perdão. Eita, achei que minha internet tinha falhado. Porque, assim, o que é a doença autoimune se não você se atacando? Doença autoimune é isso, você se ataca. A partir do momento que você trabalhou o auto-perdão, isso foi se dissolvendo. E é por isso, gente, que eu falo também que o The Journey, ele não é só sobre dinheiro, né? Eu atraio vocês pelo dinheiro, mas para você prosperar, você precisa curar inúmeras coisas que acabam refletindo em outras áreas da sua vida, inclusive na sua saúde.
Então, eu até arrepiei aqui com o seu Gente, eu nunca depoimento. tinha pensado nisso, Isa. Da questão do autoimune. Nossa, Uhum. verdade. Trabalhou o auto-perdão, te ajudou nesse lado também. E aí, aproveitando que a gente está falando de outras áreas da vida, em quais outras áreas, assim, você sente que o Dejane te ajudou em outros aspectos, tipo relacionamento, enfim, outras áreas da vida que não o financeiro? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assim, meu filho não mora comigo, né? Ele mora com o pai dele, né? Isso também foi uma coisa que eu tive que muito me autocurar sobre isso, né? Foi uma escolha consciente de nós três em relação a isso. Mas é difícil você ficar longe, né? Da pessoa que você ama pra caramba, né? E a gente tem um relacionamento, apesar de distância, incrível, assim, muito mais próximo, muito mais. Meu filho, ele me liga todo dia e o pai dele fala: Ana, você precisa falar com ele sobre isso, porque ele me escuta muito mais. E aí, por quê? Porque a forma como eu aprendi a lidar com ele, né, olhando para esse lado de mentalidade, fez com que a gente ficasse mais próximo. Então, eu consigo conversar com ele e trazer e fazer. Não é, minha mãe falaria que eu vou brigar com meu filho. Não é brigar, é você trazer ele para a realidade e explicar para ele como que ele deve seguir. Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu já até fazia um trabalho com ele assim antes, mas não tão consciente. Eu amo o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, assim. Eu sou apaixonada. E ele até entrou numa live e falou assim: minha mãe, quando eu tinha 3 anos, ela fez eu entender sobre autorresponsabilidade. E assim, hoje ele está fazendo concurso público, né, ele tem 14 anos, e ele falou: mãe, se eu passar, o que, que eu faço? Eu falei: você analisou os prós e os contras? Aí ele falou: não. Eu falei: então a gente não pode conversar, porque eu preciso saber, né? O que você entendeu que é bom e o que você entendeu que é ruim. Porque os pais, né, e a gente, natural isso, vai querer colocar a nossa vontade, mas ele precisa entender os sentimentos dele. Então, esse olhar para mim de auto-perdão, esse olhar de entender a mentalidade, faz com que eu trabalhe a mentalidade do meu filho. Então, assim, hoje, isso fez com que a gente tivesse um relacionamento muito melhor. Assim, a gente não briga. Isa, eu não sei o que é gritar com meu filho. A gente só conversa, a gente dialoga, a gente tá sempre. E qualquer coisa que ele tem, ele liga: mãe, eu preciso falar com você sobre isso. Tira dúvida, assim, sabe? Então, isso é incrível, assim, é sensacional. Com o meu esposo, mudou muita coisa também, porque aquilo que eu te falei de aprender a dizer não, não é não para ele, mas é não para o resto das pessoas. Porque, assim, existe uma hierarquia na minha vida de importância. E eu descobri isso depois do The Journey. Entendeu? Primeiro é Deus, eu, meu marido e meu filho. Então, assim, a gente, depois que entende isso de uma forma muito clara, as coisas, elas fluem de uma maneira diferente. Então, antes, qualquer questionamento, qualquer, fiquei irritada com meu marido, você vai e desabafa com amigos, não existe isso hoje, entendeu? Hoje não existe isso. Hoje qualquer coisa que me desagrade nele, a gente senta e dialoga. Não existe mais eu abrir isso para outras pessoas, entende? Então, assim, eu não sei, você vai saber melhor do que eu explicar o que aconteceu, mas parece que a minha mente deu um 180, assim, sabe? Total. Acho que ativou áreas do meu cérebro que eu nem sabia que eu tinha, né, esse controle, assim. Que legal. Tem uma frase que eu digo que relacionamento é sempre sobre a gente. Então, assim, às vezes o seu filho não mudou, não é a mesma pessoa, mas você mudou. A partir do momento que você mudou aí seus pensamentos, sua inteligência emocional melhorou, pronto, você muda o relacionamento com qualquer outra pessoa. E aí não sei como se isso mudou também, mas eu imagino que sim, porque se o relacionamento mudou no plano físico, no plano mental também. Mas tem uma coisa que eu costumo ensinar para vocês, né? Que é sobre os diálogos que a gente costuma manter na nossa mente com outras pessoas. Então, às vezes você não tá, não sei, tá com raiva do seu marido, aí geralmente o que as pessoas fazem? Começam a detonar o marido mentalmente. Você não vai lá e xinga o marido, mas na sua cabeça você tá xingando ele, porque ele é um folgado, ele passa o dia inteiro no videogame, ele não me ajuda, e meu marido não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando isso acontece no seu plano mental, quando essas críticas acontecem, essas brigas acontecem no plano mental, isso acaba refletindo no plano físico também.
E aí você ajustando, né? Isso na sua mente, isso também se reflete no plano físico. Então, fico feliz em saber que mudou essa questão de relacionamentos também. Incrível. Meus amados, se vocês tiverem perguntas para Anne, pode mandar aqui, tá? Fiquem à vontade. Estão aqui falando. Você é mentora do seu filho. Eu imagino que muita coisa que a gente estuda, né, sobre criação tenha te ajudado também, né, na criação do seu filho, assim. E aí, só para explicar para as pessoas, vou explicar as 4 etapas que a gente tem dentro do meu método, que inclusive a gente vai aplicar na nossa imersão de sábado. Então, a primeira etapa do meu método é a etapa de identificação. Então, você começa identificando como que está a sua mentalidade hoje, os seus resultados hoje. Por quê? Porque eu recebo muitas pessoas, assim como a Anne do passado, pessoas que acham que a mentalidade já é boa. Ah, não, minha mentalidade está ótima. E aí, quando você para identificar como realmente está, você percebe, eita, talvez não esteja tão boa assim, estou cheia de sabotagens. Ou a frase que eu sempre falo, né? Os resultados falam a verdade. Então, se você olha para os seus resultados financeiros e eles estão ruins, seu faturamento estagnou, significa que sua mentalidade precisa ser trabalhada. Então, a etapa 1 é essa de identificação. A segunda é a etapa de reprogramação. Então, aqui é um momento que a gente olha, né, para a criação que a gente teve, para o nosso pai, para a nossa mãe, trabalhamos o perdão, o auto-perdão. E aí, depois que a gente reprograma isso, reprogramamos, né, coisas que você viveu no seu passado em relação a dinheiro, aí a gente começa a olhar para frente. E aí a gente entra na etapa 3 de programação, de programar uma nova mentalidade. E depois colocamos tudo isso aí na nossa rotina, nos nossos hábitos e ajustamos a nossa autoimagem, né? A autoimagem é a nossa fé também, de que as coisas vão dar certo. Por isso tantas pessoas falam que se aproximaram mais de Deus também depois que entraram aí pro The Journey. E aí, puxando agora sobre a etapa 3, acho que a gente falou bastante sobre a etapa 2, falamos um pouco também sobre a questão de inteligência emocional ali da etapa 1. Falando sobre a etapa 3, tenho 2 perguntas. A primeira delas, a gente trabalha muito a questão de mentalidade de escassez, né? Ali na etapa 3, principalmente. Como que você era em relação a essa mentalidade de escassez? Você tinha pensamentos escassos, descobriu isso ali dentro do Deidjane? Como é que foi isso para ti? Olha, Isa, eu nunca, assim, o pensamento escasso de uma maneira que todo mundo vê, simples assim, eu nunca tive, né? Mas eu não tinha a mentalidade da riqueza, entendeu? Sabe quando você está num limbo ali? Eu era essa pessoa. Então, eu não tinha muita questão de escassez, mas eu também não tinha mentalidade de prosperidade, né? Então, você vai vivendo e tá tudo certo, e não é assim, né? A gente tem que enxergar. O quadro, a gente precisa fazer, né? Por exemplo, eu estava tendo uma discussão uma vez com uns amigos, que eu falei, gente, mas eu não quero ter mais casa. Porque eu já tive casa, já tive carro. Eu quero viver de nômade. Eu quero passar 3 meses no Canadá, 3 meses na Itália, 3 meses no Brasil. Eu não quero ter casa. Até conheci um casal do digital que vive assim, é muito legal. Eles são um casal que vive com 3 malas e vivem assim. Mas isso não impede que eu tenha uma mentalidade de prosperidade, por exemplo. Isso não me impede que eu tenha uma casa no Brasil e quando eu voltar eu tenha a minha casa. Entendeu? Aí eu falei, eu não gosto, detesto dirigir, não penso em carro. Eu gosto de andar de Uber. Pessoal, mas nada impede. Pensa num carro aí que você quer muito ter. Eu falei, sei lá, uma Lamborghini. Eu falei, então, você pode ter um motorista para dirigir, já que você não gosta de dirigir. Então, assim, isso foi me trazendo essa vontade de ter mais. E não é ter mais pelo ter mais, tá, gente? Porque, assim, é muito que a Isa fala, né? Prosperidade não é você ter em excesso, né? Isso as pessoas. E a escassez também, isso eu não entendia da escassez. Que ter em excesso também era escassez, né? Se você tem muita coisa que você não usa, que você não dá conta de usar, isso não é prosperidade também. Então, eu tinha muitos sapatos. Pra você ter ideia, eu cheguei no Canadá com 4 malas e 3 caixas. Assim, chocada. Não, o nosso amigo que foi buscar a gente no aeroporto, ele falou assim, o que é isso? Eram 4 malas. 4 malas e 3 caixas, uma coisa assim. Isa, eu levei, assim, há 6 anos atrás, eu pesava 59 quilos, né? Hoje eu sou muito mais pesada que isso. Mas
levei todas as minhas roupas daquela época, porque eu falei, eu vou emagrecer, eu vou usar minhas roupas no Canadá, entendeu? Então, eu levei as roupas que eu nunca ia usar. Porque, assim, eu tenho 42 anos, é muito difícil o meu metabolismo voltar aquele metabolismo, e se eu voltar, a moda já passou. Eu tô dizendo para mim que eu não vou ter dinheiro para comprar roupa nova, entendeu? Porque eu quero usar aquela velha. Então, assim, eu não tinha essa visão. Então, assim, não era uma escassez, assim, clara, né? Mas era uma escassez. E aí, o que aconteceu? Eu voltei pro Brasil com uma mala. Eu doei tudo pro Exército da Salvação. Tudo. Doei tudo pro Exército da Salvação. Assim, e eu deixei ainda muita coisa em São José dos Campos, na casa do meu irmão. Eu cheguei aqui em novembro, até o mês passado, um mês anterior, eu tinha exatamente 6 peças de roupa, assim, de conjuntos, assim, para eu trabalhar, entendeu? E para mim tava ótimo. Minimalista, eram roupas boas, mas que era o suficiente, entendeu? Então, eu não preciso mais de vários pares de sapatos, porque eu não sou uma centopeia, entendeu? Mas, e assim, o que eu queira comprar, eu tiro do meu guarda-roupa e dou para outra pessoa, entendeu? Então, isso mudou. Eu parecia que eu não era escassa, né? Isso era uma percepção que eu tinha, mas que eu descobri que não, porque prosperidade e abundância não é você ter em excesso, é você ter o necessário. E assim, quando eu penso que, ai meu Deus, eu preciso guardar a roupa de 10 anos atrás, porque é uma roupa legal, eu tô dizendo pro meu cérebro que eu não vou ter dinheiro para comprar outra. Então, assim, é uma escassez, mas eu não achava que era, entendeu? Então, isso mudou. Aquela frase que eu falo, né? A abundância é você ter tudo o que realmente quer e dar conta de usar. E aí, esse realmente quer entra no que você estava mencionando, né? Às vezes você realmente não quer ter uma casa própria e tá tudo bem. Às vezes você não tem o desejo de viajar o mundo e tá tudo bem. Às vezes o seu desejo é morar no sítio e é o seu desejo. Então, o que você realmente quer? Você ser abundante é você ter o que realmente deseja e dar conta de usar, porque senão você vai para o acúmulo que tem um fundinho de escassez, que é o tal do deixa eu guardar aqui, porque vai que a moda volta no futuro. Exato. Você faz isso, você está dizendo que no futuro você não vai ser mais abundante do que é hoje, né? Porque você pode comprar depois de novo. E outra coisa também, assim, coisinhas quebradinhas, assim, ou descascandinho, ou isso também mudou, sabe? Tipo, nossa, eu tenho um sapato que eu amo muito, mas ele já tá ali desgastado, entendeu? Assim, e eu vou guardando ele ali e tudo mais. Não dá. Também não fico mais nessa questão, e a questão de reclamar, né? Eu nunca gostei muito de reclamar, sabe, Isa? Mas depois que eu participei do The Journey, eu vi o quanto reclamar tem um impacto negativo na nossa vida de um modo geral, assim. Eu até falo para os meus alunos, eu falei, olha, se você está em algum grupo de network que as pessoas reclamam, saia de lá. Saia. Porque é incrível como isso baixa a nossa vibração, corrói a nossa mentalidade e você nem percebe. Contagioso, né? Sai fora. Anny, tem algum exercício assim que você conheceu dentro do The Journey e que até hoje você mantém firme e forte na sua rotina? O livro da gratidão. Caderninho da gratidão. Caderninho da gratidão. Tem tudo a ver com não ser um reclamão, né? Exatamente. Esse eu mantenho bastante. E assim, me aproxima ainda mais de Deus, sabe? A questão da gratidão, de eu ser grata por tudo que acontece. E eu falo que tem uma música, é um louvor, na verdade, né? Que chama É Tudo Sobre Você. E assim, ele me ajudou muito, muito mesmo, todo esse processo de estar no Canadá e depois migrar para voltar para o Brasil novamente, né? Que ele fala que a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Então, ser grata todos os dias por qualquer coisa que me acontece me ajuda muito, muito mesmo, porque eu faço isso sempre de manhã e eu acordo com outra, eu levanto e sigo meu dia com outra vibração, sabe? Não tem nada hoje assim, óbvio, gente, que eu falo para vocês, a mentalidade tem que estar todo tempo. Mas esses exercícios que a Isa passa dentro do The Journey, eles te dão um apoio para que quando você está,
sabe, caindo, você tenha suporte, tenha ferramentas para voltar. Então, assim, o Caderno da Gratidão é muito, muito, muito interessante, e eu faço ele desde o ano passado, e eu costumo fazer também dentro do meu devocional, né? Eu faço um devocional todo dia, e tem um pedaço para eu escrever, então a gente escreve lá todo dia, meu marido também faz o caderno, e aí a gente mudou o ano, mudou o devocional. Só que a gente lê os dois. Então a gente lê o devocional desse ano e lê o devocional do ano passado. E quando a gente lê o devocional do ano passado, tem escrito as coisas, Ah, sabe? que legal. Cara, Aham. é muito legal. É muito legal. É muito legal. E assim, gente, olha, quando você mentaliza uma coisa, é incrível como vem, sabe, Isa? Assim, até pequenas metas ou grandes metas. Olha, falta tanto para eu atingir isso, falta tanto para atingir aquilo. Se você visualiza aquilo, vem. É incrível. É incrível. É incrível. Era isso que eu ia. Essa era a minha segunda pergunta sobre a etapa 3 que eu tinha me esquecido. Mas em relação à visualização, porque você falou, né, no nosso primeiro papo com o Jane, você falou que iria ser mentora, ou seja, você mentalizou, né, esse desejo, mentalizou a placa. O que você consegue observar, assim, dos resultados que você está tendo? Eu que criei, eu visualizei isso, eu visualizei aquilo. Para dar até mais força para as pessoas, temos Janes aqui presentes, e aí essas pessoas que estão visualizando coisas e ainda não estão vendo, sabe, na realidade. Traz aquela mensagem de, gente, eu que criei na minha mente. Eu criei na minha mente. Gente, é muito real. E aquilo que o Bob Proctor fala de você ter fé e ter medo é a mesma coisa, que você tem que acreditar em algo que não existe. Eu acho que Uhum. isso tem que trazer para nossa mente. Então, o que eu escolho acreditar, por exemplo, que quando eu fui pegar, quando chegou a placa dos 100 mil ali da QIFI, e eu já tinha imaginado ela em agosto do ano passado, né? Durante o processo, a gente precisa aprender, e essa questão da gratidão vem durante o processo, porque você não pode ficar se perguntando o tempo inteiro, nossa, mas não chegou ainda. Nossa, mas não chegou ainda. Nossa, mas não chegou ainda. Você entendeu? Uhum. Primeiro que existe um processo dentro de você e da sua mente, né, de você aceitar isso de verdade, porque muitas vezes você pode até colocar no caderno, no quadro dos sonhos, mas será que realmente que você acredita mesmo? Será que você põe fé que isso vai acontecer, entendeu? Então, Uhum. assim, você precisa entender ali, e eu acho que é muito difícil, sem orientação, você conseguir ter essa visão, fazer essa transição sozinho, entendeu, Isa? Porque nós somos imediatistas, e a gente que trabalha com marketing digital, que tudo é rápido, que o chat GPT responde rápido, que a campanha sobe, já vende, já tem pressão, entendeu? Você vende, daqui a pouco vem um reembolso, é muito rápido. Então a gente fica nessa pilha de que tudo tem que acontecer para ontem, sabe? E quando você entende que tudo tem um processo, né? E eu não tiro essa pulseira, são duas agora, né? Que é confia no processo, e essa daqui do Ronaldo, que é mais muito legal, mas e se der certo? Entendeu? Então, você confiar no Faltou processo. uma cuidar de você, cuidar do seu faturamento aí, hein? Eu Então tenho. você tem que fazer uma pulseirinha. Então me manda. Eu não pude ir em Espera Brasília. no Eu próximo, queria hein? ir, mas não consegui. E Ah, aí, isso vai sendo construído de acordo com o tempo e com as ferramentas que você dá, entendeu? Porque quando você aprende a ser grato, isso já muda alguma coisa dentro de você. Quando você escreve uma carta, isso também muda alguma coisa dentro de você. Quando uhum. você perdoa, né? E eu percebo isso muito claramente, vendo meus alunos, por exemplo, que, mas meu pai isso, mas minha avó aquilo, mas a minha esposa isso, entende? E é difícil para quem é casado, por exemplo, falando em família, tá no digital, e para o homem eu acho que é até mais pesado que a mulher. Tá o dia inteiro no computador sem resultado, e a esposa trabalhando e cobrando, e, cara, se você seguir o que tá ali no The Journey, você consegue fazer um bloqueio mental, isso é muito importante, para você conseguir deixar que essas coisas não te atinjam, sabe? E aí você vai conseguindo construir a questão de acreditar de verdade, porque só colocar a foto no quadro não vai mudar muita coisa. Você tem Uhum. que acreditar, confiar no processo e entender que tudo tem um tempo.
Não é o tempo, botei o quadro, comecei com a Isa hoje, amanhã é um processo. É um processo. Então, Exato. eu comecei contigo um processo, fiz meus primeiros 10K, depois ficando. Porque, gente, vocês acham que fazer 10K é difícil. Depois é você manter esses 10K com lucro, entendeu? Isso vai ser outra etapa. Então, é uma construção, né? É uma construção. E é uma construção de quem você resolve ser durante o processo. E eu vou falar uma coisa para vocês de coração. Você não entra você não sai a mesma pessoa do The Journey que você entrou. Não sai. Não sai. E eu não tô falando de placa, tá? Dessas placas aqui, não. Eu tô falando de você. Porque, assim, é uma coisa que você não vai usar só no marketing. Você vai usar na sua vida, nos seus relacionamentos, em tudo. Em tudo. Então, essa questão de saber esperar o tempo certo do seu tempo e do tempo de Deus também, né? Porque ele prepara a gente no processo também. Talvez você pense, eu quero ganhar 10 mil agora. Será que você está preparado para isso? Às vezes você não está preparado para ganhar 10 mil. Entendeu? Você tem que se preparar antes, a sua mente, o seu corpo, como você fala, a gente tem que cuidar do faturamento, né? Desde que eu comecei o Desde eu perdi já 12 quilos, estou feliz, eu perdi não, eu eliminei, entendeu? Vamos eliminando mais. Então, é uma construção. E saber esperar isso com gratidão é um desafio. Porque aquela vozinha sabotadora, que a gente põe o nome nela, fica ali o tempo inteiro. Uhum. O Cleiton escreveu aqui, você entra uma lagarta e sai uma borboleta. Exato, Cleiton, exato. E aí, gente, escuta o que a Anne acabou de falar. Você entra uma pessoa e sai outra pessoa. E, necessariamente, quando você se torna uma nova pessoa, você tem novos resultados. Matematicamente. Se você já se tornou uma pessoa diferente, ou seja, mudou a sua maneira de pensar, mudou o seu emocional, mudou as suas ações e mudou a sua vibração, se você já se tornou uma pessoa diferente nesse sentido, você vai ter novos resultados. A gente só não sabe o quando, porque o quando pertence a Deus. E aí, o que você precisa fazer? Focar no seu processo. Simples assim. Sei o que eu quero, estou visualizando isso, na minha mente já está acontecendo, solto o quando para Deus e foco no meu dia a dia, nos meus hábitos, no que eu preciso fazer hoje, no meu processo. E assim as coisas se desdobram. E aí, há um tempo para todas as coisas. Rosânia escreveu aqui, exatamente. Tudo necessita de um tempo. Para a florzinha nascer precisa de um tempo, para você emagrecer precisa de um tempo, para você pegar a placa do 100K como mentora precisou de um tempo. Querendo ou não, foi um ano de processo, né? Desde o nosso último papo. Então, vocês que estão aí ansiosos, lembra disso. E aí, eu não sei se você teve essa sensação, para a gente ir fechando a nossa live, mas às vezes, enquanto você está no processo, parece que está demorando. Ai, meu Deus do céu, que demora. Mas quando você chega, você fala assim, você olha para trás e fala, nossa, foi rápido. Foi tão rápido. Então, acalmem-se. Quando vocês chegarem, vocês vão ver que, na verdade, foi rápido. A gente que não tem uma dimensão muito boa do tempo. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O tempo, ele é muito relativo, sabe? Por exemplo, voltando vou dar um exemplo do Carlão de novo, do Mó. Ele demorou 9 meses para fazer a primeira venda dele, né? É o processo que ele precisou passar. Você pode demorar 9 meses para fazer 10K, ou pode demorar 9 meses para fazer 5, ou demorar 9 meses para fazer 50 ou 100. É o processo de cada pessoa. E, assim, o legal é quem você se torna durante o processo. Exato. Isso é o mais legal, né? Eu aprendi muitas coisas durante o processo, gente. Uma delas eu aprendi aqui com meu cunhado, inclusive, que é respeitar o dinheiro, né? Que muitas vezes a gente não respeita, né? Quando a gente brinca, respeita a conversão, né? Que o Ronaldo fala, tá dando ROI, bota a casa. Respeita a conversão. Mas a gente tem que respeitar o dinheiro também, né? Que muitas vezes a gente não respeita, sabe? Então, esse é uma coisa que você vai aprendendo durante o seu processo. E aquela voz sabotadora que vocês acham, nossa, fulano é escalado, faz 1 milhão, 5 milhões, 500 mil, 100 mil, sei lá quantos mil é a placa para que você ache que é uma pessoa de sucesso. Essa pessoa também tem que trabalhar a mentalidade dela o tempo todo. Porque vocês não viram nada ainda, quem não fez ainda, o que é um processo de escala.
Aí você vai ver o que é a mentalidade. É você ter que fazer fluxo de caixa, porque o cartão acabou e o dinheiro da Payoneer não liberou, e o que você vai fazer para continuar escalando? Se você não tiver uma mentalidade boa, você acaba com tudo. Então, as pessoas, eu ainda não escalei tanto, não preciso de mentalidade, precisa. Quanto mais cedo você alinhar isso, mais cedo o resultado vem. Porque é o que a Isa falou. Se você não pode querer obter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso não vai acontecer. Se você faz a mesma coisa, o resultado vai continuar igual. Então, assim, a mentalidade, eu falo para todos os meus alunos, eles sabem disso. Se você não está bem, e eu concordo com a Isa e corroboro com a Isa, é você comprar mais um curso, você vai comprar outro curso, vai comprar outro curso. Aí, depois de você gastar uma grana, você vai pensar, nossa, o que é mentalidade? Gente, faz agora. E eu acho, não tenho certeza, que Deus colocou o Carlão ali naquele momento ali e falou assim, ó, fala no ouvido da Anne pro Marcão fazer, Marcão, meu marido, fazer o The Journey, que era para mim. Porque, assim, eu tenho certeza, Isa, que se eu não tivesse feito, o meu processo demoraria muito mais. Ou talvez eu tivesse desistido no meio do caminho. Porque eu recebi várias e várias propostas para voltar para o meu trabalho, um salário excelente, mais de 5 dígitos, entendeu? E eu continuei insistindo no processo, porque eu vi que aqui a gente tem uma escalabilidade fora do comum e uma liberdade que ninguém paga, assim, você não consegue lugar nenhum. Só que eu não dei sorte, eu falo que foi Deus. Colocou você e o Ronaldo no meu caminho ali, porque eu tive a técnica alinhada com a mentalidade. Então, isso eu tenho certeza que encurtou o meu processo, sabe? Porque se não fosse isso, eu não sei se eu teria condições de escalar em janeiro, após ter derrubado todas as minhas contas, e o Ronaldo ter olhado para mim e falado, não, Anne, vem para cá, porque ele enxergou que existia essa questão de um controle emocional, sabe? Para poder lidar com tudo, porque são 3 mil alunos, afinal de contas. E quando caiu as minhas contas em dezembro, meu filho estava aqui. E assim, é natural que você fique chateado na hora. Você fica, né, você vai ficar chateado. E aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, acho que você tem que fazer o ciclo do The Journey de novo. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês, que se tem alguém começando aqui, eu vi que tem vários, o Vini tá aqui, o Vini é antigo de casa, né, o Vinícius. Ele é da minha turma, né, inclusive. Ele é da minha turma. Se você ainda não é um Journey, vá sábado. A Isa sempre entrega muito mais do que ela promete. E eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a sua visão do mercado e de si próprio. Porque o mercado pode mudar, mas se você sabe quem você é, se você tem controle sobre as suas emoções, ele pode mudar 10 vezes, mas você está ali firme e forte. Então, não adianta você comprar nenhum curso se você não tiver capacidade de se autorregular, de suportar as mudanças, porque esse mercado, eu falo que a gente anoitece, mas não amanhece. Tudo muda o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter um emocional muito firme para isso. E não adianta você começar, ou se você está no mercado há um tempo sem resultado, eu posso dizer com toda certeza que é a sua mentalidade que não está alinhada. Pode ter certeza, não é conhecimento técnico, porque você tem, é uma questão de enxergar, de se enxergar, sabe? De olhar e visualizar de verdade, porque não é só colocar isso no papel e colar na parede, entendeu? Não adianta só você fazer um quadro sonho se você não realmente não acreditar que aquilo vai acontecer. Se você não se sentir merecedor também. Exato. Né? Enquanto você não se sentir merecedor, você vai se sabotar, você vai ficar comprando cursos e mais cursos, achando que o problema é técnico, e na verdade não é. É uma chavinha que você precisa virar internamente. E aí, reforçando, então, para você que está começando, é para você que já está escalado, é para você que está no processo de escala, independente do nível que você está, do faturamento que você tem dentro do digital. Esteja comigo na imersão no sábado, que vai valer a pena. Meu amor, muito, 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 muito obrigada. Amei saber mais detalhes aí da sua jornada. Sempre muito orgulhosa de você, de coração mesmo. Tenho certeza que você está ajudando muita gente. Eu fico muito feliz por isso, de coração. E sei que você vai voar cada vez mais. Então, só para a gente já visualizar, qual que é o próximo
objetivo da Anne, compartilha aí com a gente, que da última vez você falou do 100K, da mentoria, pois bem, agora eu quero saber o próximo. O meu próximo objetivo é fazer 1 milhão só como mentora até dia 25 de dezembro. Olha só, gente, eu amei. Amei demais. Incrível. Então, já estarei vendo aí a sua placa com 1 milhão de faturamento, com certeza. Ai, amém. Isa, obrigada por tudo, tá? Gratidão pela sua vida, porque você realmente ajuda muita gente, me ajudou muito e Deus te abençoe infinitamente. Amém. Conta comigo, viu? Para o que você precisar, estou sempre aqui. Beijos Beijo. no coração, povo. Gratidão pela presença. Faça a sua inscrição para a imersão Roy Sem Estratégia. O link está aí na descrição. E a gente se vê no sábado. Beijos.